Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não, não. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos teus filhos. Amém. Somos teus filhos, Senhor. Estamos libertos, ó Pai, para viver a vida que tu tens para cada um de nós, Senhor. Oh Deus, porque não há amor igual ao teu, Senhor. Somente pelo teu amor que nós estamos aqui hoje, Senhor. E nós somos tão gratos, Senhor, pelo teu amor e por tudo o que fizeste por nós, Senhor. Oh Paizinho, vem falar aos nossos corações, Senhor. Continua a falar aos nossos corações. Queremos ser transformados por ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Obrigado ao grupo de louvor por ter preparado esses momentos, nos dirigindo em louvor e adoração a Deus. Muito obrigado. Mais uma vez, bem-vindos. Alguns chegaram um bocadinho depois das primeiras boas-vindas, então quero que saibam também que estamos contentes de os ter conosco todos. Uma bênção mais este domingo de celebração a Deus. Amém? Que bom estarmos juntos. Durante este ano, o início pelo menos, nós temos pensado em focar nas parábolas. Nem todos os domingos, mas em alguns domingos, a maior parte deles, a nossa ideia é estarmos a ter o nosso foco nas parábolas de Jesus e também características da sua vida, da vida com Jesus. Como é que funciona isso da vida com Jesus? Então eu queria convidar a todos para abrirem comigo em Mateus capítulo 25, e nós vamos começar a ler no versículo 34. Mateus 25, versículo 34. Queria só dar uma palavra aqui deste lado. Eu notei que há algumas mais pequeninas que não conseguiam ver a letra. Só queria que vocês soubessem que eu vi e senti por vós. Né? Eu compreendo alguns grandões aqui na frente, aqui, alguns altos, não é? Então, que não tem culpa de terem crescido. Vocês também não têm culpa de não terem crescido tanto, não é? Então, eu vi e senti por vocês e espero que numas próximas possam sentar talvez um pouco mais, ter uma melhor visibilidade. Vamos tentar melhorar também esse aspecto. Amém? Então, Mateus 25, começando no versículo
34, nós lemos assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando é que te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Bondoso Deus, nós queremos que Tu nos ajudes a refletir sobre estas palavras de Jesus, o que elas têm a ver conosco, o que elas significam para nós hoje, que diferença fazem na nossa vida, individualmente e coletivamente. Pedimos que Tu nos ajudes, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, tenhamos uma mente alerta, mesmo um espírito pronto para receber, para aprender, para ouvir a Tua voz, para aprender contigo. E toda a distração, tudo aquilo que muitas vezes acontece, quando nós precisamos estar atentos, nós pedimos que Tu nos ajude a rejeitar, a repreender e focar a nossa atenção em Ti e na Tua palavra durante os próximos minutos, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, se nós voltarmos um pouco nos capítulos anteriores de Mateus, vamos ver que desde o capítulo 5, Mateus registra uma série de discursos de Jesus. Quando ele tem um discurso, uma palestra, fala com as multidões, fala com seus discípulos. E aqui, no capítulo 25, nós temos as últimas palavras do último discurso de Jesus em Mateus. Ele está a finalizar esta parte. Se nós olharmos o princípio do capítulo 26, e aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E por aí fora. Então, há uma mudança radical, não é? Acabaram os discursos e agora estamos naquela semana final, na reta final da vida de Jesus. E ele tinha muita noção daquilo que estava à sua frente. Então, são as últimas palavras do último discurso de Jesus em Mateus. E Mateus organiza o seu material de tal forma que este seja o clímax, não é, dos discursos. Então, de fato, deve ser algo importante que nós precisamos já tentar e ouvir e compreender e praticar nas nossas vidas. Após uma série longa de parábolas e avisos que Jesus vai dando sobre como vivemos de maneira responsável, basta olhar os capítulos anteriores, principalmente o 23, o 24, o 25, não é? Para estarem preparados, ou estarmos nós preparados para a vinda do Filho do Homem, ou seja, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? É isso que ele vem falando. Ele vem com estas palavras. Então, Mateus volta-se para a vinda propriamente dita, vai falar sobre isto. E esse cenário que nós encontramos aqui em Mateus 25 só está em Mateus, não está em Marcos, nem Lucas, nem João, só é registrado por Mateus. Ele é que revela esse discurso, essa parte desse discurso de Jesus. Não é propriamente uma parábola, porque as parábolas começam com algo do dia a dia, do corriqueiro. E este não começa assim. Se nós voltarmos antes, no versículo 31, quando o Filho do Homem vier em glória e todos os seus santos anjos com ele, portanto, isso não tem nada a ver com o dia a dia, não é um passos desejantes, não é um cenário do dia a dia das pessoas, nas suas caminhadas, nas suas indas e vindas. Não é? Então, não é bem uma parábola, é antes aquilo que nós poderíamos chamar de um drama apocalíptico. É algo assim que nos capta a atenção. Não é?
Então vamos começar. Eu quero ler esses dois versículos inteiros, 31 e 32. Como é que Jesus começa esta parte final do seu último discurso registrado por Mateus? Ele diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Algumas coisas interessantes que Jesus diz aqui. Não vamos passar muito tempo a falar sobre esta parte, mas primeiro ele diz, quando o Filho do Homem vier na sua glória. Não é? Então, é uma vinda diferente da primeira. A primeira vinda de Jesus, ele nasceu de Maria, num ambiente não muito confortável, não é? Veio simples, humilde, e passou a sua vida como um ser humano normal, sem pecado, nós sabemos, mas passou a sua vida. E em muitos momentos, ele foi como é que chama? Uma pessoa que vai de um país para o outro, um foragido, né? Ele foi um foragido no Egito, logo na sua infância, não foi assim? Eles fugiram, correram lá para o Egito, bebê ainda, ele passou por isso, voltou para Palestina, para Israel, para aquela região, né? Onde se encontra Israel, voltou para ali, cresceu como um ser humano normal, mas depois, na fase final, andando com seus discípulos também, nós sabemos que houve muitos momentos de pressão, de sofrimento, até chegar à semana que está à frente, né, destas palavras. Então, a vinda dele, a segunda, será muito diferente da que a primeira, que é o servo do Senhor, o servo humilde e sofredor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua primeira vinda, né? Então, será uma volta muito, muito diferente. 1 Timóteo capítulo 6, Paulo falando ao Timóteo, 1 Timóteo 6, 14 e 15, versículos 14 e 15, nós lemos assim, Paulo falando a Timóteo, guardes este mandamento, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então a segunda vinda de Jesus será assim, né? Imponente, cheio de glória. Bom, também nós não entendemos bem como é que será essa próxima parte, virá com todos os seus santos anjos, mas vai ser uma cena, né, imponente. Não sabemos bem, ninguém tem ideia exatamente como é que vai ser isso, né, mas todos os seus santos anjos o acompanhando. Então, uma coisa assim incrível. Pois ele continua dizendo, sentará no trono da sua glória. Sentará no trono da sua glória. Também não temos exata certeza, o Apocalipse nos dá algumas ideias, não é? Mas não temos plena certeza. Como é isso, sentado no trono da sua glória? Paulo fala aos Filipenses, se quiserem acompanhar, Filipenses 2, versículos 9, 10 e 11. Filipenses 2, começando no versículo 9, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não sabemos bem como é que vai ser esse trono, mas o momento vai ser este, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Diz também que ele reunirá todas as nações. Essa palavra nações, nas traduções pode ser um pouco diferente, os gentios, os povos, mas a palavra nações em grego é etne, que significa etnias, povos. Então nações aí não é Portugal, Espanha, França, Itália, não é isso. São os povos, são as etnias, né, as várias. Então não vai faltar ninguém. Ninguém vai escapar. Vai reunir todas as nações, todos os povos, todas as etnias vão ser reunidas diante do Senhor. Ninguém poderá evitar esse momento. E, por último, apartará uns dos outros. Bodes e ovelhas, é o termo que ele usa, como o pastor faz isso. Poderíamos falar bons e maus, trigo e joio, não é? Há várias formas, mas vai haver uma separação entre dois tipos, dois grupos diferentes de pessoas. Bom, vamos focar então mais no fim dessas palavras, quando nós vemos o julgamento dos chamados bodes, não é? Ele julgará os bodes. E isso está a partir do versículo 41. Podem acompanhar-me? Versículo 41.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Eu imagino muitos só pensarem: eu gostaria de ter reconhecido, porque provavelmente teria feito algo diferente. Quando é que nós te vimos? Naquele momento de desespero, quando? Quando foi isso? E Jesus então, ou melhor, o rei responde, desculpe, é Jesus que está a falar, mas ele está a falar sobre esse drama, esse momento, diz assim, então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Também aqui não quero gastar muito tempo, porque eu acho que é óbvio, não é? O que Jesus quer ensinar, mas há duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, algo até um pouco anedótico, mas é importante dizer, que quando ele fala, dirá aos que estiverem à sua esquerda, não tem nada a ver com ideologias partidárias, não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com essa situação. Não é? O que acham? Quando os discípulos Tiago e João falam assim, poderia nos reservar um lugar à sua direita e à esquerda? Será que eles estavam a dizer assim, um quer de ser ovelha e tal, e louvado, e o outro quer ser bode, quer ser condenado? Era isso que eles queriam dizer? Não, a direita e a esquerda é próximo de Jesus, está perto dele, né? O mais perto possível. Então, aqui também não tem nada a ver com essa situação de opções político-partidárias. Eu gosto, às vezes, quando eu entro nessas conversas, de dizer assim, Jesus está, a Bíblia diz que ele está no céu, sentado à destra de Deus, não é? Então, se ele está sentado à destra de Deus Pai, isto é uma imagem que nos dá a ideia de importância, de valor, tem a mesma importância do Pai, porque eles são um, não é? Então, está à destra do Pai. Mas se nós formos literalmente observar o detalhe, quem está à esquerda de Jesus é o Pai. Se ele está à destra do Pai, à esquerda de Jesus está o Pai. Portanto, não tem nada a ver. Esse direita e esquerda aqui não tem nada a ver. É só um ponto de referência que aqui é feito. E eu acho que temos que ter atenção para isso, porque torcer as Escrituras, para desfazer as Escrituras, dizerem coisas que elas não dizem, eu avanço com a ideia de que talvez seja coisa de bode, de joio. A ovelha não faz isso. Não apanha as Escrituras para torcer e fazer. Não, eu quero que diga isto. Não, não é isso. Não é isso que a Escritura está dizendo. Mas há uma outra coisa também que é importante chamar a atenção. Fala sobre o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E é importante nós entendermos isso, que o inferno, o fogo eterno, essa ideia que nós gostamos de evitar, não é agradável falar sobre isso. Qualquer forma que seja na prática, porque eu espero nunca ver como é que é, né? Eu creio, eu estou em Cristo e não vou ver, nem vou ter noção nenhuma do que é isto, mas aquilo que não foi preparado para pessoas. Aqui diz que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não era essa a ideia original. Nunca foi. Não foi preparado para pessoas. Agora, o que acontece é que, e Jesus está a dizer isso, está a ensinar essas coisas, que aqueles que fazem uma opção por toda a vida, de seguirem as ideias, ouvirem Satanás, ouvirem o diabo, andar nos seus caminhos, caminhos de engano, caminhos de indiferença. Não precisa ser uma coisa muito terrível, indiferença. Não se querer identificar com Cristo, não querer nada assim, identificação com Cristo. Então, indiferença, rebeldia, rejeição, estas coisas são caminhos contrários ao caminho de Deus e são escolhas que nós fazemos. E por fazer escolhas desse gênero, que não tem nada a ver com Deus, e sim com o diabo e seus anjos, infelizmente essas pessoas passarão a eternidade com o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para isso, mas devido à escolha, durante toda a vida, não é uma escolha única, durante toda a vida a pessoa continuou a rejeitar, continuou
a ser indiferente, continuou a não se querer identificar com Cristo. Então chega um ponto em que ela, de facto, vai acompanhar aquele que difundiu, aquele que enganou, aquilo que foi o adversário, o oponente de Deus, vão acompanhar durante toda a eternidade. Vão estar em tormento. Não há tormento pior do que estar separado de Deus por toda a eternidade. De não ter mais volta. Então, especificamente como será, não sabemos, mas será o pior tormento possível. Mas vamos falar sobre as ovelhas. E esta é a parte onde eu queria gastar um pouco mais de tempo. Então, ele falou com as ovelhas, e nós já lemos isso no final do louvor e no início da mensagem. Nós já falamos, eu já fiz essa leitura, mas gostaria de fazer novamente, se não se importarem. Mateus 25, de 34 a 40. Vamos fazer essa leitura novamente? Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino está preparado desde a fundação do mundo, ou seja, antes de haver homem, ser humano, Deus, quando pensou em criar o mundo e criar os seres humanos, a sua imagem e semelhança, desde antes da fundação do mundo, já fazia parte do plano de Deus, um reino onde as pessoas que andassem com Ele pudessem passar a eternidade com Ele. Vinde, benditos do meu Pai, vinde. Vinde receber o reino por herança. Herança, realmente o herdeiro, o verdadeiro herdeiro, aquele que merece, é só um. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Deus feito carne, só Ele é que merece. Mas, por adoção, nós herdamos juntamente com Ele. Vinde receber por herança o reino que foi preparado, está preparado desde a fundação do mundo. Aqui é desde a fundação do mundo, não é antes, mas desde a fundação, desde o princípio. Por quê? Porque eu tive fome, deste-me de comer, sede de beber, estrangeiro, hospedaste-me, nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, prisão, fostes ver-me. E então os justos responderão: mas quando? Quando é que foi isso? É verdade que eu fiz umas coisas boas na vida, mas quando é que eu vi Jesus e fiz isso a Jesus? Também os justos estarão sem perceber muito bem como é que isso aconteceu. Claro que os justos que já leram isso vão saber, né? Mas então Jesus diz: olha, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aquele a quem ninguém dava valor, ninguém dá importância, aquele que estava necessitado, um carente, ninguém viu, ou talvez alguns viram, houve oportunidade, foi notório, não foi, mas uma pessoa, não é? Um pequenino irmão, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A mim o fizeste. Vinde benditos do meu Pai. Perguntarão quando? Quando é que aconteceram essas coisas? Como é que isso aconteceu? Aconteceu que perante as necessidades agiram com amor e cuidado. Perante necessidades que surgiram à sua volta, não é necessariamente algo assim que é precisa procurar. Não, acontece, na nossa vida acontece no dia a dia. Familiares, amigos, vizinhos, pessoas desconhecidas. Eu recebo uma notícia, alguém manda de longe, não é? Coisas que vêm ao nosso... Não é preciso procurar. Carências há sempre, em todo lado. Elas vêm a nós. E perante situações de necessidade, agiram com amor e cuidado. Foram generosos. Não foram avarentos, não foram... Não, mas o que vão fazer com isso? Será que... Não foram. Procuraram servir com amor e cuidado, com generosidade. Então, algumas formas eu queria chamar a atenção em que eu e cada um de nós pode certamente servir pessoas em necessidade à nossa volta. Não é só com dinheiro e posses, há muitas formas. Então, por exemplo, nós podemos investir o nosso tempo. O tempo também é uma forma de ajudar uma pessoa
que precisa do nosso tempo, precisa de um ouvido, precisa de uma companhia, precisa de uma palavra amiga, precisa do encorajamento. O nosso tempo, né? O nosso tempo pode ser algo que nós investimos, energia, nossa energia. Estamos cansados, mas vamos fazer assim mesmo, não é? Passamos algum tempo, mais uns minutos, mais uma hora às vezes, não é? Tempo, investimos tempo, a nossa energia, a nossa atenção, ouvir com atenção. Não é entrar a 100 e sair 200, né? Mas ouvir com atenção. Ouvir o que a pessoa está a dizer, o que está por detrás da sua carência, das suas palavras, da sua necessidade apresentada. Ouvir com atenção. Sermos criativos, com a ajuda de Deus, sermos criativos. Como é que eu posso? Talvez eu não tenha solução, eu não sei o que fazer, mas eu conheço essa pessoa, eu conheço aquela pessoa, eu conheço... Talvez essa instituição, essa organização, criatividade, eu posso fazer, né, fazer conexões, ligar a pessoa a outra e achar respostas, uma solução. Investir o nosso tempo. Os nossos talentos. Cada um de nós tem capacidades únicas. Tenha certeza que todos aqui, não tenho dúvida nenhuma, sabem fazer 1, 2, 3, 10 coisas muito melhor do que eu. Muito melhor. E assim todos nós. Temos capacidades únicas, aquelas que somos bons naquilo. Não é? Sabemos, temos facilidade. Quando não somos o melhor, o craque na matéria, nós facilmente aprendemos e vamos ficando melhores. Capacidades únicas que Deus deu a cada um de nós. Experiência de vida. Os jovens, os mais jovens terão menos, mas têm experiência. Já viveram há uns anitos e já passaram por algumas coisas. E já tem alguma experiência de vida. Alguma coisa que capacita. Habilitações. Estudamos, aprendemos, fizemos um curso, uma formação, as nossas habilitações. A nossa influência. Então, há muitas formas de suprir as carências, necessidades, e vão nos surgindo à volta. Há muitas formas, não é só com posse, mas também é com posse. Também é com o nosso tesouro. Fica tudo com T, tempo, talento e tesouro. Né? Também com os nossos recursos. Né? Os nossos recursos financeiros, posses, podemos também servir desta forma. Na nossa formação Fundamentos, nós temos uma sessão sobre isso, e nós gostamos muito de falar sobre 3 teologias acerca do dinheiro que tem existido ao longo da vida da igreja. Não é? Então, é uma teologia chamada Teologia da Pobreza. Durante muitos anos, e até hoje, alguns pensam assim, que se a pessoa for pobre, ela já está próxima de Deus e não é? A pobreza já aproxima bastante de Deus. É a teologia da pobreza. Não precisa. Então, ser pobre é uma virtude, não é? Nessa teologia. E pronto, e ela foi difundida e até hoje há quem pense assim. Nos últimos 100, 200 anos, 150 talvez, então expandiu muito uma teologia que era muito, muito rara, que é a teologia da prosperidade, é o contrário. Né? Mas ela sempre existiu, mais ou menos, no tempo de Jó, não é? Lembra? Que é muito tempo antes de muita coisa. No tempo de Jó já era assim, se está mal é porque está em pecado. Se perdeu as posses, não é? Se tudo foi embora é porque alguma coisa está mal na sua vida. Né? Então a teologia do quem está bem com Deus prospera. Agora, todas as duas coisas têm algo de verdadeiro, porque Deus se compadece do pobre e cuida dele de uma forma que é diferente, porque ela procura formas de cuidar dele através das pessoas, situações. Então Deus se compadece. Mas entre isso dizer que já está mais perto de Deus, não é? E que a sua salvação é garantida, não. E é claro que uma pessoa que anda com Deus, ela vai ter mais sabedoria, vai fazer boas opções, não vai ter tantos vícios e provavelmente vai prosperar mais do que se não estivesse com Deus. Não é necessariamente mais que os outros, é mais do que se ela não estivesse com Deus. Então vai haver. Então as duas teologias têm alguma coisa de verdade, mas não são a verdade completa. Então a terceira teologia, que é aquela que nós cremos e procuramos praticar, ensinar, é a teologia da mordomia, da administração, da gestão. Ou seja, tendo pouco ou muito, nós devemos gerir, lembrando que não é nosso. De quem é? É de Deus. Então, em primeiro lugar, não é meu.
Deus me deu para gerir, para administrar. Não é? Se eu tive saúde, se eu fui trabalhar, se eu aprendi esta habilidade, é porque Deus me capacitou para isso. Então, Ele me capacitou e eu fui fazendo essas coisas e, graças a Deus, prosperei. Mas tudo pertence a Ele. E eu aqui estou para gerir, administrar da melhor forma possível. Como é que Deus acha que eu devo administrar esta casa ou casas, este carro ou carros, este portátil ou portáteis? Não sei, cada um sabe de si. Como é que eu devo gerir isso? Qual a melhor forma? Porque afinal não me pertence, pertence a Deus. Ele me deu capacidade para estar neste ponto, graças a Deus por isso, mas quero gerir bem, não é? Quero gerir bem. Então a teologia da mordomia. Se nós entendermos isso, que de facto nós podemos usar, mesmo, olha, há muitas pessoas com muitas carências que às vezes são mais generosas do que os que têm muito. Já viram isso? Não é? Portanto, não é uma questão de muito ou pouco, é uma questão de atitude, de mentalidade, de motivação. Não é? É nós entendermos, e principalmente o cristão, o discípulo de Cristo, entendemos que não é nosso, é de Deus, e nós queremos usar de uma forma que o honre e glorifique, que Ele fique satisfeito, com a gestão que estamos a fazer daquilo que nós temos, dos nossos recursos. Não estamos assim agarrados às coisas, queremos usar para a glória de Deus. E isso me faz lembrar o texto que foi lido no início do culto, que é Atos 2, começando no versículo 44. Nós vamos ler só o 44 e o 45. Atos 2, versículos 44 e 45. Foi lido logo no princípio do culto, não é? Esse texto. Então, no princípio da igreja, o dia de Pentecostes tinha acabado de acontecer e nós lemos que todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, segundo as necessidades. Muitas vezes as pessoas que gostam desses versículos não leem essa parte, segundo havia necessidade. Não é? Então não é que as pessoas vendiam tudo e ficavam sem nada. Segundo, quando havia necessidade, estavam dispostas a vender os seus bens, as suas propriedades, para suprir as necessidades daqueles que faziam parte do seu grupo. Não é? Então assim foi logo no princípio da igreja. Não foi sempre assim. Aliás, em Atos 6, nós descobrimos que já há um problema entre as viúvas, umas estão a receber mais e outras menos, portanto, já não demorou muito, né? Para haver algumas dificuldades, algumas frustrações, algumas dificuldades em viver assim para sempre. Não aconteceu nem na Igreja do Novo Testamento e nem acontece hoje. Então, há dois erros que nós devemos evitar. Um é nós estabelecermos isto como modelo padrão para todos. É assim que nós devemos viver e temos que arranjar formas de viver desta forma, porque senão não estamos de acordo com a Igreja do Novo Testamento. Isto é um perigo muito grande, porque tende a legalismo, nós começamos a olhar os outros, eu já dei, o outro ainda não deu, como é que é? E nós entramos numa situação que não interessa a ninguém. Então, estabelecer como padrão, como absoluto, que tem que ser assim, é um erro. Mas também é um erro nós desprezarmos esse modelo e negligenciarmos essa ideia de que, quando há alguém em necessidade, nós muitas vezes abrimos mão do que nós temos para ajudar a suprir as necessidades. Então, um erro de adotar, não é? sem perguntas, não é? Sem restrições, e o erro de negligenciar, de não dar atenção, de desprezar mesmo esta situação. É melhor, digo eu, é melhor nós errarmos tentando suprir, esforçando-nos, como é que eu posso ajudar? Às vezes eu não posso fazer sozinho, mas posso falar com A, posso falar com B, podemos juntar um grupinho e juntos podemos suprir. Não é? Como é que eu posso, o que eu posso fazer? Alguma coisa, além de orar, oração, muita gente nem ora, né? Mas pelo menos a oração. E além de orar, o que podemos fazer? Não é? Então eu digo eu, que é melhor errar tentando, esforçando-nos, do que ter atitudes mais próximas das atitudes de bodes. Não estou a dizer que são bodes. Estou a dizer ter atitudes mais próximas de bodes. Que vê alguém que precisa comer e não dá. Precisa beber e não dá.
que vê alguém nu e não veste. Vê alguém estrangeiro com dificuldades e não hospeda. Essas são as atitudes de bodes. E eu não estou a dizer que ninguém é bode, tá bom? Estou a dizer que são atitudes de bodes que nós não queremos ter. Ninguém aqui, pelo menos. Não estou a dizer que não existem. Agora, é importante nós entendermos, não confundirmos e não acharmos que a salvação, então, a certeza da vida eterna depende das nossas obras, de nós fazermos essas coisas. De dar de comer, dar de beber, dar de vestir, porque não é verdade. A nossa salvação, a nossa relação com Deus não depende destas coisas. Não é? De nós entrarmos numa relação. A qualidade, sim. A qualidade da nossa relação depende disso. Mas nós entrarmos num relacionamento com Deus, por meio de Cristo, não depende das obras. Já dizia Paulo, vocês já leram, não é? Mas antes de nós lermos isso, desde o Antigo Testamento, os heróis do Antigo Testamento, eles foram salvos pela fé. Eles foram salvos pela fé. Em Hebreus 11 há uma lista deles. Foram salvos pela fé. E no Novo Testamento não é diferente. A salvação das consequências do pecado, da separação eterna de Deus, a salvação é pela graça, mediante a fé. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É pela fé. Então vamos ler aquele texto em Efésios 2, que todos sabem, todos não, alguns saberão de cor até. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas atenção, versículo 10, deixa-me fazer aqui uma pausa. No início da minha vida ministerial, enquanto eu nunca sonhava um dia ser pastor ou missionário, mas era um pastor voluntário numa igreja. E então, um dia eu estava a dizer, olha, mas salvação pela fé, salvação pela fé. E eu falei, mas há um outro versículo que fala que Deus, há obras para as quais Deus nos preparou. Não é? Deus, as obras, nós somos preparados, fomos feitos para obras. E eu fui procurar. Sabe onde é que está? Logo a seguir. É o versículo 10. Quando nós lemos assim, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, as boas obras não nos conectam com Deus, mas quando estamos em Cristo, nós fomos criados de uma forma muito especial, muito maravilhosa, para as boas obras. São consequência natural de sermos ovelhas. Consequência natural. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Dar de comer, dar de beber, vestir, hospedar estrangeiros, visitar pessoas doentes ou pessoas na prisão. Obras estas que Deus preparou para que andássemos nelas. Faço-me entender? Faz sentido? Então, o ensino principal desse texto que nós tivemos a examinar, Mateus 25, 31 a 46, qual é o ensino principal? O ensino principal é que quando respondemos ou não às necessidades humanas, estamos também a responder ou não a Cristo. É isso que está ensinado. Quando nós respondemos ou não às necessidades humanas, nós também estamos a responder a Cristo. Ou não? E alguém diz, mas eu não posso suprir tudo, é impossível. Por isso é que eu acabo por não fazer nada, não é? Não é essa a nossa desculpa? Há tanta necessidade, não consigo suprir tudo. Então, qual é o resultado? Não faço nada. É mais fácil. Mas não é esse o caminho. Eu gosto daquele versículo de Tiago 1, versículo 5. Tiago 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, pronto, há muitas necessidades, há muitas situações na minha família, na minha vizinhança, aqui na igreja, sei lá, estou aqui a dizer, há muitas necessidades no mundo aí à nossa volta, pessoas que eu conheço, pessoas que eu desconheço, há muitas, pessoas perto, pessoas longe, eu não consigo. E então, deixa de preguiça. Pede sabedoria a Deus, passa tempo com Ele, pergunta qual destas necessidades é que eu posso suprir hoje.
O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora? Pede sabedoria a Deus. Pede e age. Faz alguma coisa. Sai do sofá, sai do comodismo, sai da preguiça. Faz alguma coisa. Não podemos fazer tudo, mas alguma coisa podemos fazer. Há um livrinho que saiu há décadas atrás, Nos Seus Passos, o que faria? Jesus. Nós temos uma versão mais atualizada, graças ao meu genro Pajó, que é o que Jesus gostaria que eu fizesse. O que Jesus gostaria que eu fizesse? É a mesma coisa, não é? Mas talvez seja mais próximo. Então, perante a situação, o que Jesus gostaria que eu fizesse? Não, nesse caso eu não posso servir. Ok. Se posso dizer isso com certeza, neste caso não devo fazer nada. Se tenho certeza que é isso que Jesus gostaria que eu fizesse, ok, não há problema, porque eu não posso fazer tudo. Mas se depois de buscar a Deus eu tiver convicção de que devo fazer alguma coisa, o que Jesus gostaria que eu fizesse? Então, queridos, a vida com Jesus, com o caráter de Jesus, é caracterizada por isso, por amor e cuidado, por generosidade. Amém? Estamos entendidos? Amém. Nosso tempo, talentos, tesouro, recursos, etc., conforme o discernimento da vontade de Deus. Sem preguiça, buscar a Deus. Procurar saber a sua vontade em cada situação, em cada necessidade, em cada momento. Claro que tudo começa com nós entrarmos num relacionamento com Deus por meio de Jesus. Então, se houver alguém online ou aqui presencialmente que ainda não fez essa decisão, não falou assim, olha, eu quero de facto ser discípulo de Cristo. Quero aprender com Ele, quero andar com Ele, quero viver a sua vida, não é? A vida de Jesus, a vida que Ele quer para a minha vida. Pode haver alguém aqui hoje, esta manhã, pode haver alguém online, então não deixe passar o dia de hoje, porque o hoje já não nos pertence, amanhã então é hoje é dia de decisão. É hoje dia de salvação. É hoje dia de cura, de libertação. É hoje. Não é amanhã ou depois, é hoje. Então faz essa decisão, não deixa passar este dia. E partilha com alguém a decisão feita. Fala conosco ou com alguém do seu conhecimento. A decisão feita. E vamos juntos nessa caminhada seguir a Jesus. Amém? Vamos juntos. Eu gostaria de ler mais uma vez convosco, antes de concluir, as recomendações de Paulo aos cristãos em Corinto. Ele estava a falar também conosco. Se alguém quiser abrir ou quiserem pôr ali, é 2 Coríntios 9, de 8 a 11. 2 Coríntios 9, 8 a 11. Então diz assim, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Deus é poderoso para isso. Cremos nisso ou não? Ele é poderoso para fazer isso. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para quê? Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Prosperar para ajudar, para ser bênção, para ser mãos e pés de Jesus. Para causar impacto para Jesus, o qual faz que por nós se deem graças a Deus. A chave é nós lembrarmos quem somos. Se estamos em Cristo, lembrarmos, nós somos em Cristo, Cristo habita em mim, o poder da ressurreição está em mim. Temos que entender isso. Nós falamos sobre isso na formação hoje de manhã. Saber quem somos. Somos de Cristo, estamos em Cristo. Saber quem somos é fundamental. Entendemos isso. Sabemos também onde vivemos. Onde é que vivemos? No reino de Deus. Podemos estar aqui, em casa, neste país ou noutro, nós estamos no reino de Deus. Se nós entendemos quem somos e onde estamos, então podemos viver juntos esta vida com Jesus. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos terminar com uma palavra de oração. Talvez haja no nosso meio alguém que está incomodado com essa palavra. O Espírito Santo trabalhou muito, mexeu muito. E eu quero pedir ao Espírito Santo que continue. Continue a mexer na minha vida, na nossa vida, individualmente e como igreja.
que Ele continue a mexer conosco, de tal forma que nós sejamos cada vez mais identificados com Ele, somente com Ele, só com Jesus. O único caminho, como dizia o Daniel há pouco, a única verdade, a única vida que vale a pena viver. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, que continues a trabalhar em nós, a mexer mesmo, a nos convencer e a nos transformar. Ó Deus, reconhecemos que temos sido imperfeitos muitas vezes, respeitando este assunto, e pedimos perdão, Senhor. Nós queremos nos parecer cada vez mais como ovelhas, discípulos de Cristo, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas reações. Queremos ser cada vez mais parecidos com discípulos de Cristo, com Cristo mesmo. E pedimos que Tu nos ajudes. Continua a trabalhar em nós e através de nós, suprindo carências, necessidades. Ó Deus, faz-nos lembrar de não sermos preguiçosos, ó Pai, de sermos pessoas que buscam o Senhor, procuram saber a Tua vontade, procuram discerni-la e agir de acordo com isso, Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer uma revolução na minha vida e na vida de cada um de nós, na vida desta igreja. Para a Tua glória nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. 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 Então o desafio é nós irmos, né? Nós irmos daqui para frente, mas que essa palavra, essa semente, produza fruto na minha vida e nas nossas vidas. Amém? Aqueles que nos acompanharam online, Deus abençoe, uma boa semana. Se alguém fez decisão por Cristo, não deixe de falar com alguém, de partilhar a sua experiência, para que nós possamos caminhar juntos neste caminho. Amém? Deus abençoe. E deixe-me só aproveitar aqui também para dar as boas